Finalmente, vamos saber onde nascem as leis. Esse será o tema do nosso encontro. Vamos aprender a diferenciar os poderes e entender o percurso das leis. Vocês lembram daquela aula sobre os pilares do nosso ordenamento jurídico? Pois é, as leis são primordiais na nossa sociedade. Para relembrar, em uma sociedade, as funções da lei é controlar o comportamento e ações dos indivíduos, de acordo com os princípios daquela sociedade. Ou seja, as leis determinam quais atitudes, comportamentos e ações são aceitáveis ou corretos, ou então reprováveis e passíveis de punição. Lembrando da questão de matar alguém e como isso é reprovável perante nossa sociedade. Certo, mas como esses princípios positivados e escritos são criados? Primeiro, precisamos analisar quem as cria. O caminho inicial de uma lei acontece em esferas do poder político, no executivo ou legislativo, que é a propositura de um projeto de lei. Pensando no Brasil de um modo geral, o poder executivo é o presidente da República e o legislativo são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já nos estados-membros, que são os estados no geral, como por exemplo o estado de São Paulo, o executivo é o governador e no município o prefeito. No estado, o legislativo são os deputados estaduais e nos municípios os vereadores. Logo após, o projeto de lei entra em discussão em todo o legislativo. Se for no âmbito federal, primeiro os deputados discutem, aprovam e depois o mesmo é feito no Senado. O contrário acontece do Senado para o Congresso quando os senadores propõem a lei. Depois da aprovação pelo Poder Legislativo, o presidente, o governador ou o prefeito sanciona a lei, e sem a qual esse sancionamento não tem validade. Sancionar é declarar sua aprovação, e neste momento ele pode vetar artigos e aprovar a lei sem esses vetos. A lei só vale realmente quando é publicada no Diário Oficial, que seria um jornalzinho, da União ou dos estados. Quando o executivo veta a lei, ela volta para o legislativo e depois de uma nova votação pode passar a valer, mesmo não tendo sido sancionado pelo presidente, governador ou prefeito. Certo, no processo de formação das leis, vimos alguns protagonistas e alguns locais físicos por onde o projeto percorre. É discutido, debatido, aprovado ou reprovado. São eles a Câmara dos Deputados, o Senado e o Congresso Nacional. Nós vamos diferenciá-los agora. Começando pela Câmara dos Deputados, que abriga o poder legislativo e desempenha 3 funções primordiais para a consolidação da democracia. Eles representam o povo brasileiro, fazem leis sobre assuntos de interesse nacional, fiscalizam a aplicação dos recursos públicos, que é o nosso dinheiro. Assim, como representantes do povo brasileiro, discutem e votam propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte, habitação, entre outras. Eles também fiscalizam o emprego pelos poderes da União dos recursos arrecadados, onde são gastos o dinheiro da população como pagamento de tributos. Eu vou me ater no conceito mais resumido, pois se adentrar no funcionamento de todas as atribuições dos poderes, te levaria muito tempo, ok? Seguindo, vamos ao Senado Federal, onde estão senadores que dividem espaço no poder legislativo. E como dito antes, participam diretamente no nascimento de uma lei. Considerada a alta Câmara do Congresso Nacional Brasileiro, possui algumas atribuições exclusivas, descritas na própria Constituição, como, por exemplo, processar e julgar o presidente da República, o seu vice, ministros do Supremo, ministros de Conselho de Justiça, Procurador-Geral da República, advogado da União, entre outros. Em crimes também que têm conexão com essas pessoas, que podem prejudicar o país. Ou seja, essas pessoas não serão julgadas, essas pessoas que eu disse agora, não serão julgadas por juízo comum, e sim pelo Senado Federal. O que eles podem fazer também? Eles escolhem ministros de Tribunal de Contas, que são indicados pelo presidente, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, chefe de missão diplomática, entre outros cargos, que também, ou alguns que estão determinados em lei. Eles autorizam também operações externas de natureza financeira, de interesse do país, dos estados ou do Distrito Federal e dos municípios. Eles fixam, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida do país, dos estados e do Distrito Federal, dos municípios, enfim. Notem a importância dos senadores na gestão e administração do país. Por fim, nós vamos ao Congresso Nacional, que nada mais é do que o nome dado a essas 2 casas que mencionei anteriormente. Na verdade, o Congresso Nacional é formado por 2 casas dando vida plena ao poder legislativo. Mas e onde fica o presidente da República, então? O presidente da República é o chefe do executivo.
Ele trabalha no Palácio do Planalto e não no Congresso Nacional, como muitas pessoas por aí pensam. Mas isso é um papo para outro momento. Bom, trilheiros, espero que vocês tenham gostado desse tour pelo Congresso Nacional e que tenham esclarecido algumas dúvidas a respeito dessas diferenças entre essas casas, que são os berços das leis do nosso país. Esse foi mais um passo na exploração do mundo do direito. Aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.